Shalom, eu sou Vitor Aragão de Carvalho, sou membro da comunidade católica Shalom e sou seminarista aqui em Roma, na Itália, onde eu estou fazendo meus estudos de teologia. Já sou formado em filosofia, estudei no Brasil, em Fortaleza, na Faculdade Católica de Fortaleza, e pude aprofundar um pouco do pensamento de Jacques Maritain. Nós iniciamos hoje um curso em que nós vamos falar do homem integral em Jacques Maritain. Vamos fazer esse percurso começando pela história, quem é Jacques Maritain. Depois de conhecer a história, vamos já para o pensamento dele, no que ele pensava do mundo moderno e de todas as consequências da história e dos pensamentos e das filosofias e a consequência disso no mundo moderno. Depois vamos passar a crítica dele às ideologias, a crítica dele àquilo que foi as ideologias do início ali do século XX, e depois vamos chegar à conclusão dele da sociedade justa e do verdadeiro pensamento sobre o homem, do homem na sua perspectiva completa, integral. O homem que não é visto apenas ou como espírito, ou o homem que não é visto apenas como corpo, como matéria, ou o homem na sua perspectiva materialista, o homem que deve ser visto de forma completa. Então, nós iniciamos hoje falando um pouco da história desse grande filósofo do século XX chamado Jacques Maritain. Ele nasce em Paris em 1882 e morre em Toulouse, na França, em 1973. Foi grande influenciador do pensamento da doutrina social da Igreja, do pensamento da Igreja, também estava ali nas épocas de grande transformação do Concílio Vaticano II, muito próximo de Paulo VI, e também foi um grande influenciador dos direitos humanos, né? Foi um grande influenciador daquele tempo ali pós Segunda Guerra Mundial, onde o mundo olhava para toda a destruição que havia acontecido e desejava escrever o que nós vimos depois como Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que influenciaram todos os países, em especial no Ocidente, no que diz respeito ao pensamento, aos direitos fundamentais para o homem, né? E Jacques Maritain, ele realmente viveu uma vida extremamente intensa. É um filósofo católico, humanista, que estudou o homem, é um homem muito influenciado pelo pensamento de São Tomás de Aquino, mas a história dele não inicia aí. Ele não vem, inclusive, de uma família católica, a família dele vem de origem protestante, e ele, estudando ali na faculdade de Sorbonne, na França, em Paris, ele conhece a sua esposa Raissa Maritain, obviamente, após o casamento, e ele e Raissa se encontram justamente em um ambiente de grande busca pela verdade. Os dois são extremamente marcados, têm a marca dessa angústia na busca pela verdade, o grande desejo da verdade. Ali eles se conhecem, se tornam grandes amigos, e essa amizade ela realmente vem, inclusive pegando aqui algumas palavras da própria Raissa, que escreve sobre eles dois. Era um verdadeiro programa de vida, de repensar o universo inteiro, o sentido da vida, a sorte dos homens, a justiça e a injustiça na sociedade. Era um programa de vida dos dois.
E tendo se conhecido e nutrindo assim os mesmos pensamentos, os mesmos anseios, eles se tornam grandes amigos e depois descobrem ali um amor e são casados até o fim da vida, na morte de Raíssa, em 1960. E quando Raíssa morre, Maritain vive os últimos anos da sua vida em um mosteiro dos Irmãozinhos de Jesus, né? Mas voltando, né, ao momento onde eles se encontram, primeiramente, Raíssa, ela é judia, de uma família judia, russa, e vem como imigrante para a França, fugindo de perseguições ali, né? E Maritain, ele vem realmente de uma família francesa, de uma família que vive bem, tem suas posses, etc. E de uma família de origem protestante, por sua vez. Os dois não são realmente aquelas pessoas que vivem a fé da família, né? Mas são essas pessoas que também, pelos valores que receberam da família, trazem essa grande busca e tudo. E muitos assim, estudiosos de Maritain dizem que realmente eles dois eram um só coração e uma só carne. Dizem que Raíssa realmente completava Maritain. Raíssa era uma grande poeta, né, mas também uma grande filósofa. E quando Maritain às vezes escrevia na aula, tem um padre aí que mora, que quando eu estudei Maritain, pesquisei algumas coisas e vi um testemunho desse padre que mora no Brasil, mas que participou ao vivo de uma aula de Maritain e disse que ele escrevia muito mal no quadro, ninguém entendia direito o que ele estava escrevendo, e de repente Raíssa, que estava ali na primeira fila, se levanta e com muita delicadeza diz: deixa isso aqui comigo. E aí ela vai e escreve no quadro enquanto ele explica, né? E ela tinha uma admiração enorme pelo pensamento dele, e ele pelo dela. Ela diz, né, Raíssa também, no livro que ela escreve sobre os dois, ela diz: já que Maritain havia as mesmas preocupações profundas, o mesmo tormento dos questionamentos, tinha o mesmo ânimo e desejo de verdade. E aí ela continua falando, né? Ele tinha essa verdadeira angústia metafísica. Essa mesma angústia metafísica. E aí nós podemos pegar para poder entender o pensamento dele. É importante a gente entender o ambiente em que ele ali estava inserido na universidade. Um ambiente profundamente positivista, pós-revolução industrial, um ambiente profundamente empirista, que visava simplesmente os aspectos científicos, tecnológicos, um ambiente onde a confiança ela está totalmente ligada na ciência, e acredita naquilo que pode ser provado concretamente, né? Naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser provado. Isso é o real, né? E deixa de lado os pensamentos metafísicos. Inclusive, é um ambiente profundamente crítico da metafísica. E nesse ambiente profundamente empirista, Maritain não encontra, junto com Raíssa, a verdade. E eles, nessa angústia, essas são palavras deles, nessa angústia, eles inclusive chegam a um grande pensamento bem radical. Eles dizem um para o outro: olha, se a gente não encontrar a verdade, o que nos resta é não viver, o que nos resta é o suicídio. E aí é quando um amigo deles, muito conhecido hoje, vale muito a pena você se aprofundar nele, que realmente ao lado de um grande pensador sempre existem
vários grandes pensadores, né? O homem ele não constrói nada sozinho, realmente. Realmente os amigos eles têm essa forte influência sobre os nossos pensamentos. Charles Péguy. Charles Péguy, na amizade dele com Maritain e percebendo toda essa angústia que ele e Raíssa viviam, ele os convida a uma aula de Bergson, que também é um grande filósofo. E Bergson, ele ali nas aulas dele, diz que era uma sala pequena e lotada de pessoas, né? Assim, cheia de pessoas, porque Bergson ele ia na linha exatamente contrária daquilo que eles encontravam na universidade, que era um reencontro com a metafísica, descobrir a verdade total, não a verdade daquilo que simplesmente se toca ou se vê, mas a verdade daquilo inclusive que é abstrato, daquilo que transcende, daquilo que vai além do homem. Justamente por ir além do homem, é aquilo que o homem tanto quer. É próprio do homem isso. Isso é uma grande base do pensamento de Maritain. Das causas primeiras da realidade. Isso vai abrindo o coração dos dois. E de repente eles têm um encontro com Tomás de Aquino. E conhecendo Tomás de Aquino, estudando a metafísica, eles vão descobrindo a verdade até o ponto em que eles escolhem se converter ao catolicismo tardiamente. Isso é muito interessante, né? Tardiamente eles se convertem e eles são batizados juntos e junto com a irmã de Raíssa. Eles são batizados em 1906, né? Essa é uma data para ele considerada fundamental na vida dele, né? Uma data fundamental, na nossa também, né? O encontro com a verdade e esse momento aonde ele entra na igreja, que ele apresentou a verdade também por meio de São Tomás de Aquino e de tantos outros, né? Bem, e Jacques Maritain, na sua vida, ele tem uma obra de 1936, que é a sua obra-prima, a sua obra principal. Essa obra principal é o Humanismo Integral, onde praticamente esse curso aqui segue um pouco a linha desse livro. Se você quer, rapaz, eu quero o livro principal de Maritain, Humanismo Integral. E nesse livro ele começa criticando a história do pensamento do homem na sociedade. Ele vai a uma crítica forte ao marxismo e ao liberalismo burguês, ao totalitarismo também, e ele apresenta o humanismo integral, entrega à sociedade esse grande pensamento do humanismo integral, do homem na sociedade, que é um pensamento interessantíssimo e que nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas também. Maritain, ele também influencia o Concílio Vaticano II, né? Inclusive Paulo VI entrega a ele uma carta, simbolicamente, né? Uma carta que Paulo VI dirige aos homens e aos pensadores ali do pós-Vaticano II, entrega a ele na frente da Praça de São Pedro, né? Ele é embaixador da França junto à Santa Sé por alguns anos, também vai para os Estados Unidos como representante do governo francês, realmente tem uma orientação cristã. Mas tem uma orientação cristã de forma que ele não deixa de lado uma grande novidade, porque às vezes a gente pensa que por ser cristão ele simplesmente defende tudo que a igreja defende. Não, ele inclusive evolui aquilo que a igreja pensa, ele leva à frente a novidade sem perder o essencial, né? E esse humanismo integral de Maritain é aquela visão, como nós dissemos no início, que não é uma visão nem materialista, nem espiritualista do homem, mas que pensa no homem completo. Essa visão do humanismo integral, ela vem também a partir de uma crítica ao humanismo positivista,
como ele encontrava na universidade dele, e como até hoje nós encontramos nas nossas. Uma crítica forte ao individualismo, ao relativismo, uma crítica forte ao marxismo, uma crítica forte ao super-homem e a vários pensamentos dos filósofos. Ele reconhece o grande valor que tem a filosofia moderna. Reconhece, existe um valor, existem coisas que a filosofia moderna descobriu que são de grande valor para o homem, que evoluíram inclusive o pensamento e muitos direitos do homem. É cego quem não reconhece isso. Porém, essa não pôde entregar à sociedade o verdadeiro pensamento de quem é o homem. Porque a raiz dela é ateia. Isso também é uma base. Como a raiz dela é ateia e exclui Deus, e vai excluindo Deus, vai colocando o homem no patamar acima de Deus, ela não consegue se desenvolver e dar ao homem o que ele realmente precisa. E o que causa isso, a consequência disso, é que o homem ele entra em uma profunda angústia nos tempos modernos, inclusive com as ideologias que lhe são apresentadas. E isso nós vamos estudar um pouco mais para frente. Esse homem completo de Maritain é um homem que não pode se pensar senão na sua perspectiva completa. Quando a gente fala nem um homem somente espiritual e nem um homem somente material, a gente está excluindo nenhum dos dois no pensamento do homem completo. Mas a gente está pensando nos dois juntos. É impossível pensar em um sem pensar em outro. É impossível também pensar em Deus e não pensar no homem sem pensar em Deus, né? É necessário pensar no transcendente, é necessário pensar no homem espírito, no homem corpo, no homem que vive nessa terra, no homem que vive em sociedade, no homem que não é um indivíduo solitário, mas um homem que vive em sociedade. É necessário pensar em tudo para poder chegar a uma reta filosofia, a um reto pensamento, a um reto humanismo que dá ao homem o que ele precisa. O humanismo na história é aquele pensamento, aquele movimento filosófico que faz várias perguntas, né? Quem é o homem? Como o homem pode ser livre e pode ser feliz? Tem filósofos que pensam que a liberdade é o pior peso que o homem pode ter. Qual é o lugar do homem na sociedade? O lugar de Deus na vida do homem? E tudo isso, né? E ao longo da história, os pensadores tentaram responder a estas perguntas. Desde os antigos filósofos, na verdade, desde o primeiro homem. É próprio do homem essa liberdade de pensamento e essa capacidade de fazer história. Isso é próprio do homem. Nenhum outro ser faz isso. É próprio do homem gerar cultura e gerar história. Então, essas perguntas vêm desde sempre. Mas os pensadores, que às vezes com muita sinceridade buscaram isso, chegaram a ideias muitas vezes reducionistas ou simplórias. E chegando a isso, você pode chegar a pequenas verdades, às vezes muito deturpadas, ou pequenas verdades adoecidas, como ele diz. O problema de muitas ideologias hoje é que elas nos enganam com um pensamento que traz traços de verdade, mas no fundo elas são adoecidas. E então vem o pensamento do homem completo. Nós terminamos aqui essa primeira aula e vamos então à história do homem, a história do pensamento sobre o homem
dentro dos últimos tempos, em especial medievo, ali a Idade Média, e o pós-Idade Média, até chegar à Idade Moderna, aonde Maritain vive. Nós nos paramos aqui e na próxima aula entramos nesse assunto.